essa é a grande questão. Eu falo para essas pessoas aqui no Brasil que dizem, por exemplo, defende os direitos da mulher. Por que você não foi defender o direito das mulheres iranianas? Olha, elas nem são judias, é mais fácil você defender elas. Que estão obrigadas a usar uma roupa que elas não querem, um véu que elas não querem. Espancadas, aquelas mulheres que foram mortas. Agora, há pouco tempo atrás, teve uma moça que estava dormindo com o cabelo descoberto. Ela foi morta. A que ganhou o prêmio Nobel está presa? Está presa. Ganhou o prêmio Nobel da Paz, está presa. Por que não defendem aquelas mulheres? Por que essas pessoas no Brasil que se dizem defensores dos LGBT, por que não defendem os LGBT da faixa de Gaza, do Irã? Por que não defendem os laicos, Estado laico? Como é que eles podem ser tão contra o fascismo e ali eles defendem a região, o governo mais fascista do planeta? Por que, Ventura? Fala pra mim na sua opinião. Eu vou dizer a minha opinião. Eu gostei muito da sua pergunta. Eu gostei muito mesmo. Eu vou explicar por quê. É porque eu tenho as minhas suposições, mas eu quero ouvir a sua. Eu vou dizer. Eu acredito que a grande maioria das pessoas não é o que elas dizem ser e não é nem por falsidade. É porque a gente vive uma contradição tremenda entre a realidade e a cultura. Então, por exemplo, muita gente se diz piedoso. Eu tenho piedade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Só que quando a notícia é lá na China, aconteceu isso na cidade, descarrilhou a montanha-russa de uma cidade do interior da China. E por que a gente não sente? Você sente muito quando você ouve isso? Cara, sinceramente não. Não, você sente muito? Não. Essa é a realidade. Você é mau. Não. Isso com certeza, ou eu acredito, que se explica do ponto de vista psicológico, isso é uma proteção. Se a gente se chocar com tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, a gente não vive. Olha, tem uma formiga, nesse momento, sofrendo muito. Ela está esmagada debaixo de uma pedra. Ela está lá no Capão Redondo. Vamos lá salvar essa formiga? Eu gostaria, mas eu não vou no Capão Redondo salvar ela, uma formiga. Então o que acontece assim, a gente tem uma cultura que ela faz a gente achar que a gente é mais do que a gente é. Pronto, esse é um ponto. Aí o que acontece? Então, de repente, você tem um monte de pessoas que defendem um monte de causas, que elas não acreditam realmente nessas causas, que elas não amam aquele ser humano realmente, mas elas defendem aquela causa, em primeiro, porque é bonito, porque a cultura diz que é bonito você se apiedar do próximo. Em segundo, aí vem o mais convencional, que é porque eu vou me promover. Eu sou bom, eu te ajudo, eu sou o seu protetor. Gente, isso é uma forma imunda de imperialismo. Isso é imperialismo. Mas tu sabe que, na minha opinião, eu concordo contigo nos dois pontos. Eu acho que eu adicionaria ao segundo ponto a essa parada de ser o paladino do bem, não sei o quê. Uma parada que ela ela surgiu há alguns anos aí, que é uma parada muito política mesmo, que é... o Bolsonaro foi a Israel, viu umas paradas lá, não sei o que, se aproximaram e tal. O Lula já tem uma ligação mais forte com outro tipo de cultura, não sei o que, ou alguma coisa parecida, ou nem precisa. Na verdade, basta discordar do outro. Então, quando por exemplo, quando o Lula e o seu governo não classifica o Hamas como terrorista, na minha opinião, ele fortalece esse discurso que assim, não é exatamente terrorista, né? Temos que pesar aqui, vem quem tá certo, quem tá errado. E na minha opinião, eu falei isso no começo, eu vou falar de novo, assim, todas as questões territoriais, todas as questões, vamos lá, apartheid, qualquer coisa que poderia ser discutido é automaticamente invalidado quando acontece um ataque terrorista. Uhum. Então, se tem um ataque terrorista, ele é o que é um ataque terrorista. E não tem... Mas... não tem mais. Conjunções adversativas, né? Que a verdade só vem depois dela, né? Não, mas... Veja bem. O cara foi lá e, sei lá, matou um monte de gente, sequestrou a galera. Mas por que ele fez isso? Porra, irmão, os caras eram civil, não tinha nada a ver com o bagulho, irmão. Eram bebês. Os caras estavam numa festa. Por exemplo. Né?
Os caras estavam numa festa, chegou uma galera, levou uma galera embora, matou uma galera, matou gente dentro do bunker, né? Que eram civis, irmão. Os caras não estavam armados, não estavam lutando contra nada. E alguns ali não eram nem de lá, né? Os caras tinham brasileiro, inclusive. Uma grande né? parte não eram israelenses. Parece que Muitos. a festa era promovida por brasileiros. Era um universo Sim. paralelo. Era. Sabe, Sim. isso que vocês estão colocando, eu estou pensando aqui, o ser humano ele nasce com uma necessidade de pertencimento. Aham. Eu quero pertencer a uma família, a um núcleo, é natural. O ser humano não é uma ilha, já dizia Lord Byron, né? Nós não somos uma ilha. Até aí tudo bem. Só que o problema é que, às vezes, para vencer essa necessidade de pertencimento, o sujeito se vende, permitindo que o grupo pense por ele. Pra mim é o principal defeito da nossa... da Espécie. maneira como a gente vive. Os outros pensam por mim. Então, assim, é o que ele falou. Se a galera disser amanhã que esse bonequinho aqui é ridículo, eu até não acho bonitinho, mas eu vou começar a falar que ele é ridículo. Pô, é as janelas quebradas, né? A filosofia das janelas quebradas. Eu tenho que falar que é ridículo. E junta um elemento aí, 2 elementos perigosíssimos nisso aí. Na verdade, eu só estou avolumando o que vocês já disseram. Primeiro problema, propaganda. Quando o Joseph Goebbels, lá da Alemanha, criou toda aquela propaganda, o camarada era um gênio. E uma das coisas... Você sabia que muitos alemães não foram obrigados a matar judeus no início? Quando os primeiros extermínios fizeram? Porque, veja bem, 2 coisas. Se eles queriam exterminar os judeus, por que já não chegaram metralhando todo mundo? Para que construir fornos e tudo mais, tirar do gueto e tudo? Eles tinham que dar tempo para que os soldados ficassem conscientes de que aquilo não é gente. Então teve um processo de desumanização. Aquela questão de deixar o judeu ali, 3.000 pessoas, não sei quantas pessoas tinham lá. Você teve em Auschwitz recentemente, que eu fiquei sabendo, não sei quantos milhares de pessoas com 3 ou 4 banheiros. É uma maneira de desumanizar, porque se eu olho aqui você encorado, tudo, bem vestido e tudo mais, mas você vai ficando cadavérico, feito, com o olho esbugalhado, vou lembrar daquela propaganda, aquela doutrinação que já foi feita desde os jornalzinhos antissemitas que desenhavam o judeu com olhão grande, como raposa, não sei o que e tudo. Então, na verdade, eu não estou matando um ser humano, eu estou matando um bicho, Exato. um rato. Aliás, eu ia falar, eles aliás. tinham, hoje nós sabemos, foi descoberto, eles tinham informação, eles estavam planejando esse ataque há muito tempo. Ah, é? Uma das possibilidades era Sim. atacar no dia do Yom Kippur. Por 2 motivos. Repetiu o que eles fizeram em 73, e que está todo mundo de jejum ali, sem entender telefone. E segundo, para fazer uma época comemorativa. Por alguma razão, eles mudaram do dia do Yom Kippur para atacar no dia 7. Foi no dia da Dia 7, festa né? da Sábado, Torá. né? Agora, além da festa da Torá, tinha uma coisa. Por que eles atacaram a rave? Se eles sabiam que a rave, a maioria, era estrangeiros. Eles sabiam, não foi um acidente. Eles sabiam que a festa não era israelense. Se o motivo era religioso, como afirmo que era, e nós afirmamos aqui, era religioso, mas tem uma contradição aí. Se era religioso, por que eles foram atacar a rave? Uma rave de música eletrônica, ele não vai ter os religiosos ali, porque o religioso no Shabat, ele está dormindo porque ele vai para a sinagoga. Sabe por quê? O muçulmano não bebe. O muçulmano é muito puritano, ainda que de fachada, na moralidade, porque eles colocam isso, não pode ter uma série de questões imorais. Ele é bem radical nisso. Vocês fiquem com a consciência tranquila, porque vocês estão limpando o mundo dos infiéis. Eles merecem morrer. Olha, igual o Goebbels, o Hitler não obrigou judeu, nenhum soldado foi obrigado a dar os primeiros tiros. Nós temos relatos disso. Quando as primeiras famílias vão ser mortas, os soldados deixaram depoimentos que foram descobertos. Ele falou assim, que 2 ou 3 falaram, eu não vou matar ninguém, tudo bem, fica aqui. Ninguém, não foram para fuzilamento, nem nada, ficaram. Só que os outros que voltavam, já voltavam doutrinados a chamar de maricas, de covarde, o que não foi. Olha a propaganda indo, olha a propaganda indo. E quando você foi desumanizando o judeu, depois ele falou, a sensação, eu estou matando ratos. Pegando da época do Holocausto para isso aqui. Eu não estou matando inocentes. Eu estou matando pessoas que merecem morrer porque eles estão bebendo, estão se prostituindo, tem muito homossexual ali, tem muita gente que tem nada a ver. Eu vou cumprir a vontade de Alá em extirpar o mundo desses pecadores. Depois que você faz aquilo ali, a adrenalina tá... Uau, se eu acabei com esses infiéis,
Eu agora tenho força para acabar também com o pessoal lá dos kibbutzim. Então, olha bem como é que a coisa vai surgindo. Então, como eu falei, o primeiro elemento é deixar que o outro pense por mim e a propaganda que vai me convencendo a pensar como a massa, onde eu perco a minha autonomia. E o segundo elemento, que é terrível, agora até mais no nosso tempo do que no tempo antigo. Mas isso aqui que tu fez é o L ou é uma arminha? Tô brincando. Cada um lê, não, é o seguinte, o cérebro é quase como qualquer músculo do corpo. A gente tá vendo o Serjão aí que agora tá malhando, é o trabalho, né? O Serjão tá malhando e tá indo direitinho e tudo. Eu vi o professor dele lá, um cara... estão aí hoje. Nossa, cara, só o braço dele dá as minhas duas pernas juntas, né? Exatamente. E tudo. Quando você não utiliza um músculo, o que acontece? Ele fica atrofiado. Você vai ficando cada vez mais atrofiado, porque não está usando. O cérebro é o mesmo mecanismo. Quanto menos você usa, menos sinapse ele produz, menos conexões sinápticas ele faz. Porque ele está parado. E nós estamos encaminhando para o período mais perigoso da história. Eu não quero ser anticientífico, não quero ser antitecnológico, mas é uma verdade. Onde estão cada vez mais formando jovens para não pensar. Sim, total, Você cara. hoje não precisa mais fazer um cálculo mental, porque a calculadora calcula por você. Com O tempo precisão. de concentração é TikTok. TikTok. A inteligência artificial agora. Para que eu vou fazer aprender desenho, acabou. um hebraico? Não porque você falou aquele do jornal, porque você fala mais de uma língua, mas eu estou falando no outro sentido. Qual o estímulo que eu vou ter hoje para um jovem? Na faculdade de teologia nós damos lá aula de hebraico e grego, para ler a Bíblia em hebraico e grego. Só que agora a inteligência artificial, ela traduz ao pé da letra com uma precisão cada vez mais absoluta. Para que o meu aluno de teologia vai estudar grego e hebraico se a inteligência artificial lê para ele? Se a gente estivesse usando o tempo extra para estudar filosofia, tudo bem? Mas não está. Não tá. Exato. Aí o que acontece? Nós estamos comprando... Eu respeito muito os cadeirantes. E, por favor, não entendam como um desrespeito o exemplo que eu vou usar. Nós estamos comprando cadeira de rodas para quem não é cadeirante. Aquele filme Wall-E. O Wall-E. Total. É exatamente. Você entendeu? o que tá acontecendo. Porque eu sei que quem é cadeirante estaria doido para andar com as próprias pernas, mas quem tem as próprias pernas está doido para uma cadeira de roda. Então a inteligência artificial pensa. Aí o que acontece? Nós estamos formando uma geração que não pensa, de modo que um novo Joseph Goebbels precisa apenas de 1% do esforço do anterior para conseguir convencer essa juventude a falar frase de efeito. Colonialismo. Blá, blá, blá. Eu sou professor universitário há muitos anos. Eu sei a diferença de alguém que está falando um produto do que ele pensou, ainda que de maneira equivocada. Foi algo que ele pensou e estudou, e quando ele está apenas repetindo um jargão que ele ouviu para bancar de inteligentinho. E aí é muito fácil, não quero ser pessimista nem profeta do caos, é fácil nós fazermos uma nova geração de nazistas. Você entendeu? Acobertando tudo. É muito fácil. É muito fácil, porque a mídia produz isso. O que hoje no Brasil, o que a gente está vendo de pessoas da rua, transeuntes, pessoas normais, além de funcionários públicos, vários, isso está sendo bastante revelador, debochando das vítimas daquele massacre e não se importando com crianças e com bebês e etc e tal. Isso mostra que a mentalidade nazista está aqui. Está aqui. Quem não conseguia entender, mas como que fizeram aquilo? Está aqui. Essas pessoas todas que estão debochando e achando isso normal, e não é pouca gente, a gente vê nos comentários das redes sociais, estão mostrando que isso está aqui. Eu acho que as pessoas devem começar a olhar para si mesmas e perguntar e falar, caramba, é verdade. Eu não me importei com o sofrimento das mulheres, eu não me importei com uma mãe que o bebê está sequestrado. Imagina a dor de uma mãe que o bebê está sequestrado agora em Gaza. E não dá para falar que é fake news, porque eles estão mandando vídeos. Então eu acho que muitas dessas pessoas que não estão prestando atenção nisso deveriam parar, fechar os olhos, imaginar a cena, se colocar no lugar dessas mães, pais, filhos, e falar, caramba, realmente eu estou me tornando um nazista. Só que com outro nome. Com outro nome. Mas a filosofia é a essência é a mesma. Você entendeu? E o ponto muito importante nessa história é o seguinte, eu penso no e depois, e amanhã. O que vai acontecer? Se a opinião pública, eu acho que a opinião pública pode ajudar. Se a opinião pública, inclusive as pessoas que falam eu sou pró-Palestina, ótimo. Eu também sou pró que os palestinos tenham uma situação ótima e maravilhosa. Eu sonho em viver em paz com todo mundo. Agora,
Como é que as pessoas podem ajudar? Como é que a opinião pública pode ajudar? Não precisa ser um jogo de futebol. Ou esse perde, esse ganha. Não é isso a vida. Mas sim, como é que a gente pode fazer todo mundo ganhar?